Glória a Deus. Queridos irmãos, né? Há mais ou menos uns 7 meses atrás, eu tive uma revelação com a Igreja Pentecostal Deus é Amor. E a revelação, irmãos, ela começou assim. No meu sonho que eu tive, eu sonhei que eu estava numa praça, né? E era como se eu estivesse indo para a igreja. E eu me lembro assim que de longe assim, eu vi assim o missionário Davi Martins Miranda, né? O saudoso missionário, em pé. E eu via ele assim, e eu chegava próximo a ele e falava, saudava ele, a paz do Senhor, missionário. Vamos para a igreja Deus e Amor está aberta, né? E ali, irmãos, ele me chamava, né? E eu via assim ao redor, assim, da onde ele estava, naquela praça, tinha muitas tendas. E nessas tendas, as pessoas que estavam ali trabalhando naquelas tendas, como ambulantes, vendedores ali, eram todas crentes, todas cristãos, todos eram crentes. E eu achava bonito que, além deles venderem o que eles tinham que vender, eles pregavam também a palavra de Deus. E ali eu falava para o missionário, né? Eu falava, missionário, a igreja Deus é Amor está aberta, vamos lá na igreja. E ali, irmãos, nós caminhávamos assim, em sentido à igreja. Só que eu me lembro, irmãos, que na minha visão, a igreja Pentecostal Deus é Amor, ela não era assim, grande igual a sede mundial. Era uma igreja assim pequena. Só que por dentro cabia muita gente, muitas pessoas. E a igreja, assim, ela estava reformada. Por fora, assim, você via, assim, quando você olhasse, qualquer pessoa discernia que a estrutura era antiga. Porém, as portas e as janelas eram modernas. Qualquer pessoa poderia identificar que a estrutura da casa, da igreja, era antiga. E ali, irmãos, a porta de entrada era estreita. Não era assim uma porta grande, era uma porta comum. E eu lembro, irmãos, que quando eu colocava o pé para entrar, o missionário, ele ficava do lado de fora. E ele falava assim para mim: filha, observa o que eles estão fazendo. E eu via que dentro assim, da igreja, estava o neto do saudoso missionário Davi Miranda, que é o filho da Débora, né, Davizinho. Estava a Débora, a Ereni, a Leia, e a Eliane Miranda, ela estava assim próximo dele, mas estava um pouco afastada, como se estivesse assim, olhando de longe. E deu a entender, nesta visão, que o que estava acontecendo era que o Davizinho estava querendo mostrar para a família a reforma que ele havia feito, que as mudanças que havia acontecido ali na igreja, a reforma sobre pintura, porta e janela, foi ele que tinha feito. E ali, irmãos, eu tentava, assim, de todas as formas, assim, convidar o missionário para entrar. E ele dizia que ele não iria entrar. E ele falava assim para mim: filha, observa. E eu via que eles estavam felizes. A Ereni abraçava o Davizinho e falava: que linda que tá a igreja, que linda. E eles estavam assim maravilhados como que estava assim, a reforma, a mudança, né? E daí, irmãos, o missionário, ele dizia dessa maneira, ele falava assim: filha, observa os cantos das janelas e das portas. E realmente, irmãos, estava muito bonito a igreja, estava bonito. Só que quando você olhar, eu olhei nos cantos,
havia latinhas de cervejas vazias, havia garrafas de vinho, né? E o missionário, irmãos, ele falava dessa maneira. Ele falava assim: eles pensam que o meu Jesus está aprovando essas mudanças, essas reformas. Eles pensam que o meu Jesus está contente com isso e não estão. E aí, irmãos, ele começava assim a rir, assim, como se fosse ironicamente, falava assim, eles pensam que está sendo aprovado, mas não estão, minha filha. O meu povo está sofrendo. E aí, irmãos, ele falava assim: eu não vou entrar. Eu não vou entrar porque está tudo errado. E ele dizia assim: eles sempre foram rebeldes, nunca aceitaram correção, nunca gostaram do que é certo, nunca gostaram de serem corrigidos. E ele falava desta maneira: fala para eles que o meu Jesus não está aprovando. Aparentemente está bonito, mas tem coisas escondidas nos cantos que irão se revelar. E o missionário apontava para fora e falava assim: o meu povo está sofrendo, está lá fora. Você está vendo aquelas pessoas que estão nas tendas? Que estão lá passando necessidades, que estão lá pregando o meu evangelho, pregando a palavra de Jesus e não estão negando o nome de Jesus? O meu povo está lá fora. E daí, irmãos, eu ficava assim muito triste, porque a alegria deles era muito grande em ver que a reforma estava bonita, que as coisas estavam bonitas. Mas realmente o povo que estavam lá nas tendas estavam sofrendo. Não estavam contentes. E eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento: ore bastante pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Está acontecendo muitas mudanças na igreja, aonde eles pensam que isso é obra aprovada por Deus. Irmãos, tenham misericórdia dessas pessoas que guardam e levam a palavra de Deus com sinceridade. Vocês não sabem o quanto essas pessoas estão sofrendo. Irmãos, quando eu começo a contar isso, é como se eu estivesse sentindo a dor daquelas pessoas. Muitas estavam passando necessidades. Eu acredito que se você levar para o lado espiritual, você vai entender o que eu estou dizendo, o que este sonho, esta visão está a revelar. Portanto, não se deixe enganar. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastores, você que tem aí a palavra do Senhor, não negue de pregar a palavra do Senhor conforme está escrita, conforme você aprendeu. Não se venda, não se recue por salário nenhum. Não se cale de falar a verdade, de falar aquilo que é, com medo de perder o seu salário, com medo de perder a sua cadeira, com medo de perder a sua posição. Muitos pastores estão amedrontados, porque não podem pregar verdadeiramente a palavra de Deus como pregava outrora. E eu digo para você, o céu não é formado por números. O céu, ele é formado, aleluias, por verdadeiros guerreiros e guerreiras que lutam para estar lá. E se você não estiver totalmente liberto,
das imundícias dessa terra, você não chegará ao céu. E eu quero dizer para você, a nossa luta não é contra placa de igreja nenhuma, não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra nós mesmos, é contra Satanás. E não adianta a gente querer pregar uma coisa, querer cravar uma coisa em cima, aleluias, de algo que o Senhor já determinou que é do jeito dele. Aleluias, ninguém muda a igreja de Cristo. Ninguém muda aquilo que o Senhor, aleluias, formou. O inimigo pode até tentar confundir e enganar a muitos, assim como diz a palavra do Senhor, se levantará muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E eu digo para você, igreja do Senhor, é tempo de você se despertar. E eu quero dizer para você aí que tem uma posição na igreja, que pode exortar, que pode dar uma palavra de exortação para a sua igreja, você que é um exemplo aí, você que tem uma posição maior, que pode influenciar a igreja de Cristo, influencie para a santidade, não se cale. Nós vemos, irmãos, muitas das vezes se fala sobre santidade, mas na hora de viver a santidade, não se vive. E eu fico triste, irmãos, porque eu fui da Igreja Pentecostal Deus e Amor há muito tempo, servi ao Senhor Jesus na Igreja Pentecostal Deus e Amor, e hoje eu me entristeço ao ver como que as irmãs mudaram, né? Muitos falam assim, a tatuagem é pecado. Mas e a micropigmentação que as irmãs não param de fazer nas sobrancelhas? A vaidade que os jovens têm colocado em sua vida, infiltrado na igreja de uma forma avassaladora. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Então, se eu sei que a palavra do Senhor diz que nós temos que andar em santidade, por que eu vou usar a vaidade, mesmo que for, eu vou fazer uma mudança aqui, mesmo que for pequena, que seja. Você não vai resistir, você não vai aguentar, você vai querer cada dia mais e mais mudar a sua fisionomia, mudar o seu corpo, mudar isso, mudar aquilo, porque você não vai querer se apresentar como a igreja de Cristo, você vai querer se apresentar como o mundo se apresenta. Porque a palavra do Senhor diz, um abismo chama outro abismo, e quando você estiver no fundo do poço, quem vai tirar de lá? E eu digo para você, irmãos, vaidade sempre será vaidade. Mundanismo sempre será mundanismo. Não se deixe enganar. Pastor, não se venda pelo seu salário. 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, 8 mil reais. Não pode calar a sua voz. Você não pode tapar a sua boca e dizer que não vai mais pregar a doutrina, pregar a palavra do Senhor do jeito que deve ser pregada, não do jeito que eles querem que você pregue, com medo de perder a sua cadeira, com medo do que eles vão falar de você. A palavra do Senhor diz, aleluia, glórias a Deus, que nós temos que temer ao Senhor. Se necessário for você perder a sua cadeira, a sua posição, o seu salário de 5, 8, 10, 15 mil reais, perca. Mas não perca a sua credencial de servo de Deus, de serva de Deus. Irmã Irene Miranda, jamais deixe
de pregar e de falar aquilo que você aprendeu ao lado do seu esposo, que tanto lutou e orou por esta obra. Você está entregando de mão beijada aquilo que foi construído debaixo de oração, debaixo da unção de Deus, debaixo de tanto cuidado e amor de Deus. Você está entregando de bandeja a vaidade e as concupiscências carnais. Irmã Ireni, a igreja está do teu lado. Exorte, pregue a doutrina, olhe para os jovens. Veja os vídeos como eles estão. Parece mais uma casa de dança. Não parece que estão cultuando, adorando ao Senhor. Tem jovens que nem choram com medo de manchar a maquiagem, de manchar o rosto. Tem jovens que não conseguem nem movimentar o corpo de tão justo que está as suas vestes. Olha, irmã Irene, para o coral das irmãs, como as irmãs estão com os semblantes diferentes. Algumas delas, nem os fios brancos aparecem mais nos seus cabelos. Está tudo moderno, irmã. Está tudo diferente debaixo dos teus olhos. E você não consegue enxergar. E a presença do Senhor não consegue entrar dentro da casa como entrava outrora, porque a santidade está muito distante. E o povo verdadeiro do Senhor está sofrendo, porque quando olha para isso, chora. E fala assim: Senhor, o que está acontecendo com a igreja? Senhor, será que não vai levantar ninguém naquela diretoria? Será que não vai levantar ninguém dentro daquela igreja para fazer alguma coisa, para fazer algo por nós? Aleluias! O que é do Senhor e ninguém toca. O que Deus fez, aleluia, glórias a Deus. Ele fez para a honra e glória do nome dele. E não vai ser nenhum homem que vai mudar isso. Igreja do Senhor, você que está me escutando e me assistindo, aonde você estiver, você que é a igreja de Cristo. Você que tem levado o nome aí de antigo, de quadrado. Você que tem levado o nome de discípulo do saudoso missionário Davi Miranda. Você que tem levado o nome de velho, de velha. Eu digo para você, jamais deixe, aleluias, aquilo que você aprendeu. Porque quando você aprendeu e viveu, você contemplou milagres. Você contemplou maravilhas e isso não pode se perder no meio dessa modernidade satânica que quer entrar dentro da igreja para acabar com a santidade que ainda existe no coração de algumas pessoas. Jovens, vocês nasceram para ser luz, para ser semelhança de Cristo e não para se assemelhar ao mundo e se igualar a Ele. A palavra do Senhor ressalta desta maneira no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos para ser rei, o rei de Israel, o Senhor fala, aleluias, para Samuel desta maneira: Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o Senhor não vejo como vê o homem. Porém o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor contempla, o Senhor olha para o coração. Quando o Senhor, irmãos, escolheu a Davi, aí você pode dizer: mas irmã, é aí que está, o Senhor olha para o coração. E é justamente o que eu quero explicar quando o Senhor olha para o coração. Porque tem muita gente que fala assim: o Senhor quer o que tem dentro de mim. Quando o Senhor falou, aleluias, esta palavra para Samuel,
quando Samuel espera Davi chegar para ungí-lo, o Senhor, ele fala que no coração de Davi havia sinceridade. E a sinceridade não estava só no coração, a sinceridade refletia na sua vida por igual, por completo. E eu digo para você, irmãos, não seja cristão, aleluia, glórias a Deus, só no falar, só no dizer que é. Seja cristão de verdade, porque tudo que está por dentro reflete por fora. Então, quando você vê uma pessoa que se deixa levar facilmente com as coisas do mundo, significa que essa pessoa não está liberta. Ela precisa de libertação, porque a palavra do Senhor descreve dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Jesus quem liberta. E se você ainda não foi liberto pela palavra de Deus, você pode ser liberto e tocado por esta palavra. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ainda há tempo de você se humilhar, ainda há tempo de você colocar a mão no arado e começar a trabalhar do jeito que Deus quer, mas para isso você precisa estar liberto, ser liberto, andar sincero, viver a palavra de Deus do jeito que deve ser vivida. E como deve ser vivida? Em santidade. Vocês começam a dar pequenas brechas para trazer jovens para a igreja e fazem movimentos com isso, com aquilo. E eu digo para você, vocês estão abrindo pequenas brechas, aonde grandes escândalos possivelmente irão acontecer no futuro. Porque deixar um jovem à vontade, do jeito que quer, deixarem o cristão à vontade fazer aquilo que quer e que bem entender, não pode na igreja do Senhor. E eu digo para você, irmãos, eu estou relatando isso. Eu estou falando essas palavras. É para você despertar. É para você acordar. E se tiver alguém aí que faz parte da diretoria, que você está cocheando em dois pensamentos, ou que você aí congrega ou é pastor de uma igreja, que muitos respeitam a sua palavra e a sua posição, e você teme em falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, com medo de ser barrado, com medo de ser cortado, com medo de perder a sua cadeira. Porque dependendo da cidade que você está, dependendo do lugar que você está, você ganha conforme o lugar que você está. Quanto maior a igreja, maior o salário. E eu digo para você, dinheiro é dinheiro, coisas são coisas, a palavra de Deus tem que ser levada a sério. Exorte, instrua os jovens da sua igreja a andar em santidade, a orar, a serem libertos dessa sensualidade infernal que tem aí levado jovens a perversidades do pecado. Quantos jovens estão fornicando dentro da igreja? E o pastor sabe, mas não pode fazer nada. Quantos jovens e quantas pessoas que estão escandalizando a obra de Deus. E muitos sabem e se calam. Por quê? Porque deixam pequenas brechas, porque deixam pequenas coisas entrar. Ai, não tem problema isso, não tem problema aquilo. E é esse não tem problema que você vai cair num abismo sem fim. Líderes de igrejas, tomem cuidado. Jesus está voltando. E quando vocês forem apresentar as suas obras diante de Deus e o Senhor disser que não foi aprovada, vocês vão dizer: Senhor, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, o Senhor usou fulano e disse. E o Senhor vai falar: não foi a minha voz que você ouviu, foi a voz do enganador. Porque eu jamais quis uma igreja manchada no pecado.
Eu jamais quis uma igreja que fosse igualada ao mundo. E o Senhor está dizendo, aleluias, ó Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Você tem pouca força aí? Guarda a palavra de Deus. Guarda, persevera, luta, confia no Senhor. Irmãos, eu quero finalizar e eu quero dizer para vocês, Jesus está voltando. Desperta enquanto é tempo. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. Não seja hipócrita. Aleluias, o nosso Deus não mudou e Ele não vai mudar. Ele não vai abrir mão, aleluias, da santidade com a modernidade que vocês querem implantar dentro das igrejas. A casa pode estar bonita por dentro, pode estar reformada, as janelas e as portas podem estar bonitas, mas o Senhor não está se agradando. Vigia, tomem posição, preguem a palavra de Deus. Vocês não devem nada à diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Vocês não devem nada a dar vizinho. Vocês devem servir ao Senhor Jesus e pregar aquilo que vocês aprenderam. Não sejam covardes. Não se entregue ao modernismo. Não se entregue à vaidade. Não se entregue às concupiscências carnais. Se entregue à santidade. Pregue isso. Será que vocês não têm visto que não há mais milagres? Será que vocês não têm visto que não está acontecendo mais cura, mais libertação? Por quê? Porque a presença de Deus não está mais. Muitos clamam pela presença. Muitos sentem saudades dos cultos aonde o milagre era clamado, era orado e acontecia. Nem demônio se manifesta mais. Por quê? Por que será? E eu digo para você, acautelai-vos que ninguém vos engane. Não se venda, não se troque por nada. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, desperta enquanto é tempo. Jesus está voltando. Irmãos, fique com esta visão que eu tive. Reflita na sua vida, nas suas obras, nas suas atitudes. Os jovens estão começando agora, eles não viveram o que nós vivemos. Eles não têm a experiência que vocês tiveram. Pelo amor de Deus, não deixe esse legado de tantos e tantos anos morrer. Aleluias. O Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado, cuidado, aleluia. Porque quando eu me levantar, vocês vão sentir a força da minha mão. Cuidado, cuidado, porque vocês não estão mexendo com qualquer pessoa. Vocês estão mexendo, aleluias, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês estão mexendo com a palavra de Deus. E muitos têm abraçado o modernismo e têm abraçado o engano. Cuidado, cuidado, cuidado. Jesus está voltando. E os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre a face da terra. Medita, igreja. Medita.
Busca a direção do Senhor, porque Ele está voltando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.